Querido professor, a paz do Senhor. Espero que você se encontre bem ao assistir esse vídeo, você e toda a família. Que o Senhor continue lhe abençoando poderosamente e continue firme e forte nessa missão que o Senhor lhe deu, que é ensinar a palavra de Deus a esta classe tão abençoada, classe dos jovens. Seja bem-vindo a este canal. Aqui quem vos fala é o professor Robson de Oliveira e hoje nós vamos trabalhar na lição de número 13. Deixa eu mostrar primeiramente aqui, discipulando segundo ciclo. Eita glória, que lição abençoada, conhecendo as doutrinas cristãs. E o tema hoje é um tema muito importante. Lição de número 13, crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Comentarista Marcelo de Oliveira, uma lição super elaborada pela nossa casa publicadora ACPAD. Então, vamos juntos, você vai estar lecionando neste domingo aos nossos jovens essa lição de número 13. Incentive os nossos jovens a trazer a Bíblia, a trazer a lição, a participar das aulas, promova debate, promova interação e não apenas um monólogo, o professor ali falando na frente e a classe toda em silêncio. Não. Incentive, fomente, aguce para que os seus jovens saiam da aula alimentados e no próximo domingo retornem, né? Em nome de Jesus. E uma dica muito importante. Lição de número 13 significa que o trimestre está acabando. Uma salva de palmas para este trimestre que passou. Excelente. Bênção demais, né? Parabéns por todo o trabalho, professor. E talvez, muito importante, a última aula é uma aula para promover uma confraternização. Quem sabe você preparar aquele bolo delicioso, né? Exercitar aquele dom de MasterChef e trazer aquele bolinho abençoado, compartilhar com os alunos, comemorar os aniversariantes do trimestre, honrando a vida de cada jovem. Isso daí é muito bom, muito importante. Uma outra boa prática é você repassar com eles as lições que já foram estudadas, pelo menos o título, no mínimo o título. Vamos relembrar, vamos recordar juntos? Lição de número 1, o que é crer? Você pode abrir um espacinho ali de 5 a 7 minutos e ouvir eles. O que te marcou nessa lição? Qual é o ponto importante que você lembra? Lição de número 1, o que é crer? Lição de número 2, conhecendo a Bíblia, a nossa bússola. Eita, a palavra de Deus, inerrante, infalível. Lição de número 3, crendo para interpretar a Bíblia. Uau! Lição de número 4, crendo no Deus Trino. Lição de número 5, crendo em Deus Pai. Isso mesmo. Lição de número 6, crendo em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E o 7, você lembra da lição de número 7? Crendo na vinda de Jesus Cristo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, crendo em sua vinda. Lição de número 8, crendo no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Lição de número 9, crendo no batismo, no Espírito Santo. Incentive a sua classe, aqueles jovens que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo, peçam que não desistam, peçam que orem, que busquem, clamem ao Senhor. E o Senhor é bondoso para conceder para aqueles que buscam. Lição de número 10, crendo na Santa Igreja Cristã, a comunidade dos santos. Pergunte para eles o que é ser santo, né?
E ouça as respostas, não responda quando perguntado, espere, aguarde, verifique o termômetro da classe, né? E muito interessante a diferença de aprendizado ativo com aprendizado passivo. Aprendizado passivo é quando a gente só consome. E o ativo é quando você tenta relembrar, tenta formular uma resposta, tenta puxar ali no fundo da mente aquilo que foi aprendido. E isso vai reforçando conceitos, aprendizados, né? Lição de número 11. Crendo nas ordenanças de Cristo, a Igreja. Lição de número 12. Crendo na graça de Deus, maravilha por isso, né? E chegamos na lição de número 13, crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Aleluia por isso, Deus é muito bom, bom em todo tempo. Reflexão bíblica. Você pode enviar no grupo do WhatsApp da sua classe. Se você olhar na lição aqui, nós temos de segunda a sábado porções do texto bíblico e você pode preparar de antemão, ler aquele texto e em breve palavras fazer um comentário daquele texto, exercitar também uma aplicação pessoal e em nome de Jesus, ao ser enviado no grupo de WhatsApp dos seus alunos, dos seus jovens, creio que alguém vai estar necessitando daquela palavra naquele dia. E o Espírito Santo, que conhece cada coração, estará ministrando poderosamente. Maravilha por isso, amado professor. Continue assim, animado, continue valente, combatendo o bom combate, e o Senhor lhe dará grandes vitórias nesta trajetória do ensino. Então, bora lá! Na parte da lição de você, amado professor, a sua lição, há um ponto que se chama meditação. E o texto diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Uma pergunta. Onde está, ó inferno, a tua vitória? É muito interessante você perguntar para o seu aluno o que é aguilhão. Nós que vivemos aqui na metrópole, né? Na cidade, não é tão comum a gente encontrar um aguilhão. Você foi no mercado ontem? Você foi para a escola? Você foi para a faculdade? Você se identificou com aguilhão? Aguilhão é uma vara pontiaguda, né? Na ponta assim bem fina, que era usada e usa-se para espetar os bois, né? O gado, quando aquele gado empaca, né? Aí cutuca com essa vara pontiaguda para despertar. Você se lembra lá em Atos capítulo 26, versículo 14, que conta sobre Paulo ou Saulo? Ouvi uma voz que me falava, e uma língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Lembra dessa passagem? Recalcitrar significa resistir. Paulo, dura coisa é resistir, né? Contra os aguilhões. Eu estou te cutucando, eu estou querendo que você avance, mas você está resistindo como um touro, como um boi bravo, né? Então, ó morte, onde está o teu aguilhão, né? Onde estão as tuas forças? A morte e a sepultura que pareciam invencíveis, olha que interessante, foram completamente derrotadas pela ressurreição de Jesus Cristo. Não há motivos para temer a morte, pois ela não tem a última palavra sobre aqueles que estão em Cristo. Olha que versículo precioso. Não tem mais vitória. O inferno aqui no grego é Hades, que pode ser traduzido, entendido como sepultura. Então, inferno, sepultura, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Onde estão as tuas forças? Você não tem mais poder sobre aqueles que são lavados e remidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Glórias a Deus por essa meditação. Deus é muito bondoso. A vitória proclamada sobre a morte e a sepultura.
elas foram vencidas. Este é um versículo de lembrete poderoso da esperança e da segurança que os cristãos encontram na ressurreição por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Então, uma pequena porçãozinha ali, por isso que toda lição é importante nós contemplarmos, desde o título, desde a meditação, as reflexões diárias estabelecidas. E uma coisa importante, amado professor, quando chegar no texto bíblico base, não pule ele, promova a leitura com a sua classe. Vamos ler juntos? E olha, quando você estiver com seus jovens, com seus alunos, cada um pode ler um versículo. Cada um pode ter esse senso de pertencimento ao participar, respondendo uma pergunta, lendo um versículo bíblico, fazendo um comentário, expondo um testemunho que venha edificar e esteja dentro do contexto daquela lição. Eita glória, vamos seguir. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos trabalhar primeiro no versículo de número 22. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Pule para o 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento. Olha aí, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Olha que palavra gigante, né? Mas uma palavra muito importante aqui no texto bíblico. E que isto que é mortal se revista de imortalidade, imortalidade, é a forma correta de dizer essa palavra. E o versículo de número 54, para fecharmos, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha que riqueza esse texto bíblico. Olha como Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Então não pule o texto, trabalhe em cima dele e peça para que o Espírito Santo venha falar aos corações. Algo muito importante agora, indo para os objetivos da aula. Imagina que agora você está com um arco e flecha aqui e coloca um alvo na tua frente. Qual que é a meta? Acertar aquele alvo. Da mesma forma, quando o escritor está preparando a lição, ele põe uma meta, ele põe um alvo. E você, amado professor, com seu arco e flecha, precisa acertar este alvo, cumprir este objetivo. Sua aula deverá alcançar os seguintes objetivos. Número 1, falar. Número 2, explicar. E o 3, conscientizar. Número 1, falar sobre o que, professor Robson? Sobre a importância da ressurreição do corpo e da vida eterna. E o 2, explicar o que? A natureza da ressurreição do corpo. E o 3, conscientizar acerca da vida eterna. Glórias a Deus por isso. E é fundamental que o professor da escola bíblica cumpra esses objetivos da lição, pois esses objetivos, eles direcionam o aprendizado, eles garantem o conteúdo, que ele seja transmitido com clareza e ajudam os alunos a aplicarem os princípios bíblicos na vida prática. Como é bom isso, né? Então, glórias a Deus. Deixe a palavra transformar a vida dos seus alunos. Louvado seja Deus por isso. Vamos seguir, bora lá trabalhar na lição. Vamos para a parte da introdução. Sabemos que a doutrina da ressurreição dos mortos
enfatizando, ele é um ensino e é uma coluna da fé cristã. É uma coluna. O texto destaca na introdução que Jesus ele é o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. Por isso que Jesus Cristo ele é a premissa dos que dormem. Ele é o modelo da ressurreição dos crentes. Além disso, ressalta que a esperança da vida eterna e da ressurreição futura fortalece os cristãos diante do que? Das dificuldades, combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé, sendo vigilantes, sendo prudentes, cuidando da tua coroa para que ninguém a tome de ti, mesmo mediante as dificuldades. Olha que versículo interessante que me vem agora aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Aleluia! E interessante que na introdução diz assim: a última lição deste ciclo versará sobre a ressurreição do corpo e a vida eterna. É a consumação da nossa fé, o encerramento glorioso de tudo quanto Jesus ensinou e o principal, o porquê dele entregar-se à cruz por amor a nós. É verdade. Por amor a você, a mim, a nós. Romanos capítulo 5, versículo de número 8, diz que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos? Negativo, sendo nós ainda pecadores. E o que dizer de João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Ressurreição de Cristo é uma coluna da fé cristã. A esperança para nós. Vamos trabalhar agora no tópico 1 e tem 3 subtópicos. Tópico 1 com seus 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai dizer a incredulidade do materialismo. Professor Robson, o que isso significa? É só olhar ao nosso redor. Como está a sociedade hoje? Cada vez mais materialista, cada vez mais capitalista. Agora, o importante para as pessoas que não têm a Cristo Jesus, que não conhecem a Bíblia, o mais importante é ter do que ser. As pessoas são julgadas, são ovacionadas por o que elas têm. E isso está completamente errado. Isso é proveniente de uma sociedade materialista, de uma sociedade que está enganada pelo príncipe das trevas, né? As pessoas cada vez mais distantes dos valores cristãos, cada vez mais buscando o ter, pensando que isso vai trazer uma alegria ao coração deles. E há uma frase muito interessante, amado professor, que você pode compartilhar com a sua classe, que diz assim: o ser humano, ele tem um vazio dentro dele que só Jesus Cristo pode preencher. Só o Senhor Jesus. Já ouviu dizer aquelas pessoas que, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aí a pessoa vai e conquista aquilo e fala, mas está me faltando algo. Aí eu vou atrás daquele sonho. E realmente ela vai atrás do sonho, ela batalha, conquista aquilo mas ainda eu tenho um vazio. Sim, porque nós fomos criados para adorar a Deus e ser preenchido pela glória dele, pela presença dele. Então, a sociedade ela está indo de mal a pior. Ela é consumista, ela é vaidosa, ela está fechada em si mesmo. Há um versículo muito interessante, professor. Compartilhe com a sua classe. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Vamos verificar o que diz aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 32, que diz assim:
deixa eu verificar se eu estou na referência correta, acredito que sim, que diz assim, eu errei aqui a versão, me perdoem, 1 João 2,17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glórias a Deus por isso. E tem Mateus também, capítulo 6, do 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra. É a traça, a ferrugem, o ladrão. Podem tirar isso de você, mas ajuntem para vocês tesouros aonde? No céu. Então, o primeiro subtópico do tópico 1. Tópico 1, a importância desse tema na atualidade. E o subtópico número 1 que tratamos diz assim, a incredulidade do materialismo. Reforcem com seus alunos, cuidado, aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E vale lembrar que não é o dinheiro o problema de todo o mal, e sim o amor ao dinheiro. Como é bênção, né? Um crente prosperando, Deus abençoando, este crente com o coração na obra, contribuindo, ajudando os irmãos, isso é muito bom. Agora um crente vai ali que não compartilha os seus bens, Deus deu um carro para ele, mas eu não dou carona para ninguém, não. Vou sujar o meu carro, isso daí é vaidade, isso é arrogância, isso é um perigo, né? Então, muito cuidado com o materialismo. Subtópico número 2, o materialismo de uma igreja. Aqui bem no finalzinho vai citar sobre a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 22, eles recebem uma dura de Jesus Cristo. Uma dura, né? As 7 cartas às igrejas, né, da Ásia. Uma delas foi para Laodiceia. Laodiceia não era nem quente e nem fria, era morna. Devemos tomar cuidado para que o materialismo não esfrie a nossa fé. E comente com o vosso aluno, querido professor, que hoje o coração, ou melhor, as redes sociais dizem do que o coração está cheia. No mundo onde tem muitos influencers, né, muitas pessoas que ditam regras de moda e colocam ali a vaidade, o consumo desenfreado, o jovem ele tem que tomar muito cuidado, senão ele faz um comparativo e fala assim, minha vida é monótona. Todo dia eu tenho que sair de manhã para trabalhar, ou à noite eu tenho faculdade, não vejo nada de diferente acontecer. E lá na rede social, aquela pessoa cada dia está postando uma novidade. Parece que a vida dela é inquebrável, parece que ela vive num mar de rosas, mas não se engane, a alegria do crente nessa terra é passageira. A nossa alegria deve ser maior, esperando a ressurreição do nosso corpo, um corpo glorificado, de estarmos na eternidade com o Senhor Jesus. Certa feita eu perguntei para um rapaz do trabalho, quanto tempo você vai viver aqui na terra? Ele disse assim, talvez 80, 90 anos. Eu falei, uau, a vida é muito breve, né? E eu falei, e a eternidade, quanto tempo você vai viver? Ele falou, eternidade é eterno. Então, o que estamos construindo aqui no nosso dia a dia, preparando para aquilo que é eterno. As Escrituras mostram que muitas pessoas na igreja de Corinto não criam na ressurreição no corpo e no estado eterno das coisas. Olha o perigo! Assim o apóstolo Paulo, ele confrontou aquela igreja na sua maneira de viver. Olha que interessante isso. Não crer na ressurreição do corpo implica dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, não faz sentido a gente pregar o evangelho. É vã a nossa fé. Mas glórias a Deus. As Escrituras mostram inúmeras passagens sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E glórias a Deus, é uma coluna, é a base da nossa fé. Nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm.
Então enfatize que nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus. Um corpo transformado, um corpo glorificado, no qual é promessa para nós também. Glórias a Deus por isso. Terceiro subtópico, nosso Senhor ressuscitou. Aleluia! Bora lá? Então, trabalhar nesse terceiro subtópico, que diz assim: embora reconheçamos que materialmente é difícil explicar o evento da ressurreição, pois trata de algo sobrenatural, de outra ordem e lei, não há como esconder que o evento histórico da ressurreição, conforme as Escrituras, narram e as testemunhas oculares descrevem, e tem mais credibilidade que qualquer outro evento concernente aos maiores vultos da história humana. Que maravilha, né? Cristo, ele venceu a morte. E também nós temos a certeza que viveremos com ele em glória. Em glória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Isso mostra para nós que a ressurreição de Jesus é uma garantia de que os outros também ressuscitarão. Glórias a Deus por isso. E o que vamos dizer em Atos capítulo 1, versículo de número 3? Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40 dias. E falando as coisas relativas ao reino de Deus. E Romanos também, capítulo 6, versículo de número 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também a seremos na semelhança da sua ressurreição. Glórias a Deus por isso. A promessa de que nossa vida espiritual está entrelaçada com a vitória de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Querido professor, na parte aqui em marrom, tem duas frases interessantes que diz assim: Jesus Cristo ressuscitou com requinte de muitas provas, e se ele ressuscitou, nossa fé não é vã. Enfatize com seu aluno. E a outra, estudar a palavra de Deus e as doutrinas da fé cristã significa maior maturidade como discípulo de Jesus Cristo. E o que é ter maturidade? Eu gosto de comparar como um coqueiro bem alicerçado. Imagine agora uma tempestade, um dia muito chuvoso, ventos escaldantes, ventos muito fortes, melhor dizendo, e este coqueiro sendo agredido pela chuva, pelo vento, ele tomba para a direita, quase encostando no chão, e aquela chuva forte o sufocando ali. Porém, quando a chuva passa, este coqueiro ele está bem alicerçado, ele volta para o lugar dele. Assim é o crente, mediante as lutas, mediante as dificuldades. Ele até enverga, clama por misericórdia, vai buscar o Senhor em oração, em jejum, em consagração. Os dias maus passam, a tempestade passa, e o crente ele volta ali resplandecente, com brilho e perfume de Cristo na vida dele, testemunhando das grandezas. Glórias a Deus por isso, professor. Deus é muito bom. Vamos para o tópico de número 2, a natureza da ressurreição do corpo. Também aqui nós vamos trabalhar com 3 subtópicos no tópico de número 2. Vamos para o primeiro subtópico deste ponto. Incorruptível. É natural que após a exposição da doutrina da ressurreição do corpo, se faça a seguinte pergunta: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Né? Aproveitando o texto aqui, 1 Coríntios 15, 35, mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? 36, insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer, e quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão,
como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar a cada uma das sementes, dá o seu corpo apropriado. Olha que mistério isso. Olha o corpo glorificado, um corpo incorruptível que o cristão terá, né? E segundo as Escrituras, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Isto é, um corpo terreno e comum. Pelo contrário, será um corpo incorruptível. O corpo corruptível dará lugar a um corpo incorruptível e perfeito, um corpo glorificado, um corpo que não pecará mais, né? Aí se exercitará a impecabilidade, porque o corpo estará perfeito, incorruptível, transformado. É isso que a palavra de Deus nos promete. C.S. Lewis, ele diz uma frase muito interessante. Ele forçou a porta que estava trancada desde a morte do primeiro homem. Ele a enfrentou, lutou e venceu o rei da morte. Tudo é diferente porque ele o fez. João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Aleluia, por isso é tudo por Cristo. É Ele que nos deu a vitória. E essa citação de C.S. Lewis mostra como a ressurreição de Cristo não foi apenas um milagre isolado, mas um divisor de águas na história da humanidade. Ele abriu um caminho que estava fechado desde o Éden, e agora, por meio dele, temos acesso à vida eterna e à glorificação do corpo, como ensina em 1 Coríntios, capítulo 15. Professor, o meu conselho, se debruce no capítulo de número 15 de 1 Coríntios, e a sua aula será uma aula rica, pode ter certeza disso. Segundo subtópico do tópico de número 2, um exemplo adequado. Eu achei interessante aqui, lendo, que Meyer Pearman é um teólogo pentecostal muito famoso do nosso meio. Eu não trouxe o livro hoje aqui, mas os alunos que estão na ETEX, além de ganharem, após a matrícula, a Teologia Sistemática Pentecostal, também recebem o livro de Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E Meyer Pearman, nesse segundo subtópico do tópico 2, tem o seguinte exemplo, que auxilia a entender o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto, que diz assim: ele fala de um príncipe chamado Pedro. É uma história que ele conta. O grande na Rússia. Quando Pedro trabalhava como mecânico lá na Holanda, com o objetivo de aprender a arte da construção naval, ele usava roupas simples e humildes de mecânico, que não eram adequadas para serem usadas no Palácio Real, no Palácio Russo. Entretanto, quando voltava ao seu palácio, tornava a vestir os trajes reais, enfeitados de joias, ou seja, vestia-se dignamente para exercer a função real. Como assim, professor Robson? Não entendi muito bem. Então, Meyer Pearman, ele usa esse exemplo para mostrar que o nosso corpo atual é como uma roupa simples, adaptada para a vida terrena, sujeita a fraquezas, a limitações, a dores, a dificuldades, mas na ressurreição seremos revestidos de um corpo glorificado, isso mesmo, adequado à vida celestial e eterna, tal como o corpo glorificado de Cristo. Aleluia! Vamos relembrar 1 Coríntios capítulo 15, 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Treina aí essa palavra. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E o que dizer de Filipenses capítulo 3, versículo de número 21, que diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha que mensagem de esperança, olha que vitória isso. E 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 2,
Temos da parte de Deus um edifício, casa eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Deus seja louvado por isso. Subtópico 3, né? Subtópico 3, que diz assim: glorioso, glorioso, aleluia. Então, à luz do exemplo descrito por Meyer Pearman, o nosso corpo atual é castigado pelo sofrimento da vida, pelo cansaço, pela limitação, não é? De repente o jovem ali, toda atividade física ele participa, aí a pessoa completa seus 40, seus 50 anos, já começa a sentir uma dor aqui, uma dor colar, acha até estranho, né? Muitas vezes a cabeça está ainda naquele tempo, puxa vida, eu fazia toda a atividade física, agora estou sentindo algumas limitações. Essa é a imperfeição do nosso corpo. Mas um dia teremos um corpo próprio para habitar a dimensão de Deus. É verdade. Um corpo glorificado, digno de vermos o Senhor face a face. Interessante. Esse corpo glorificado é um corpo adequado para viver na dimensão divina e contemplar o Senhor face a face. Glórias a Deus por isso. Me lembro de Filipenses capítulo 3, versículo do 20 ao 21, que diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Já falamos um pouquinho antes sobre isso, né? Deus seja louvado. E fechando aqui, vamos para o terceiro tópico. Falamos já do primeiro. Você lembra o primeiro tópico? A importância desse tema na atualidade. Comentou sobre o materialismo, né? E sobre o nosso Senhor que ele ressuscitou. Muito cuidado com esse ponto, né? Muitos têm se esfriado na fé. Por quê? Porque deixam de acreditar nas promessas bíblicas. A confusão do dia a dia, o piloto automático, N atribuições, as cobranças, a ansiedade. Por isso que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Falamos do tópico 2, a natureza da ressurreição do corpo incorruptível, um exemplo adequado, glorioso. E o tópico agora de número 3 vai comentar sobre esperando a vida eterna. Tópico 3, esperando a vida eterna. O primeiro subtópico deste tópico 3, o destino dos ímpios. Olha só, e aqui tem um versículo que sempre quando eu leio, acabo me estremecendo, que diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Muitos naquele dia, Senhor, em teu nome, fiz isso. Até apresenta o currículo, né? Todas as atribuições, puxa vida. Mas Deus não quer de nós uma vida de performance. Deus quer um coração sincero, um coração obediente, uma vida em santidade, embora as nossas fraquezas, as nossas limitações, que nós clamemos diariamente pelo perdão do Senhor, pela misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E nesse primeiro subtópico, do tópico 3, no final de todas as coisas, aqueles que se rebelaram contra Deus, que são perversos em sua natureza, sem amor no coração, que vivem uma vida para si próprio, sempre fazendo mal, eles vão receber o castigo eterno. O universalismo prega uma falácia, uma mentira, dizendo que, no final, Deus salvará todos porque Deus é amor. Isso é mentira. Deus é amor, porém Deus é justo. Ele é um justo juiz e dará a devida punição para aqueles que não obedecem ao Senhor, que não se sujeitam a Ele, que não lhe atribuem glória. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para a vergonha e horror eterno. Então sempre a pergunta é assim: aonde você quer passar a tua eternidade? Com o Senhor Jesus? Não vai mais haver lágrimas, dores, verá face a face? Ou a pessoa prefere viver desenfreada nesta vida e na eternidade ter tormento, sofrimento? Apocalipse capítulo 20, do 12 ao 15. E foram julgados um por um segundo as suas obras, e quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. A doutrina do juízo eterno não visa apenas causar temor, mas desperta a consciência, arrependimento e compromisso com o evangelho. Deus é amor, mas também é justo, e ele oferece hoje com misericórdia o caminho da vida através de Jesus Cristo. Se com tua boca confessares, em teu coração creres em Jesus Cristo, você será salvo. Comente isso para o seu aluno. De repente tem algum visitante ali, né? Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E já estamos finalizando. Subtópico 2 do tópico 3, o destino dos justos. Aleluia! Mas aquele que pela fé foram alcançados pela graça de Deus, deram lugar a uma nova natureza, com amor no coração, vivendo com o objetivo de fazer o bem ao outro, para a alegria eterna ouvirão do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, eu me alegro nisso. Apocalipse 21, 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que promessa para a gente resistir firme às adversidades. A fé viva sempre gera frutos visíveis. O destino eterno é consequência de uma vida transformada aqui, moldada pela graça e com os olhos postos no reino, preparado desde a eternidade. Aleluia! E o subtópico 3, o estado eterno. As escrituras mostram com clareza que a morte não termina a vida antes da início a outra. Há uma eternidade nos esperando, pois o ser humano não foi criado para ser finito. A crise humana em lidar com a morte e sua finitude da vida atesta isso. Inconscientemente, o ser humano tem a consciência da eternidade. Glórias a Deus. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: a eternidade é longa demais para cerrar o caminho. O caminho onde? Aqui na terra. A Bíblia mostra o verdadeiro caminho. Conforme eu disse em João 14, que diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! E um grande pregador disse assim certa feita: somente uma vida vivida para Cristo terá valor na eternidade. Conclusão, então, a única coisa que levaremos para a eternidade são as almas que tocamos com o amor de Cristo. Glórias a Deus por isso, né? Então, nós cremos na ressurreição do corpo, na vida eterna. Glórias a Deus. Viva em esperança, sabendo que apesar da nossa finitude, temos uma esperança gloriosa e eterna. Finitude aqui, com este corpo adoecido, mas depois de ter um corpo transformado, glorificado, partiremos para a eternidade, né? Deus o abençoe grandemente. Louvo a Deus por este momento. Não esqueça de passar no final da lição a pergunta com os vossos alunos. Nós temos aí 5 perguntinhas. Trabalhe com eles. Exercite o aprendizado ativo, onde eles terão que responder. Deus seja louvado por isso. Quero orar pela tua vida, professor, pela vida dos seus alunos. Oremos. Poderoso Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, por esta aula. Graças te damos pela direção do Espírito Santo. Quero apresentar a vida de cada professor, porque o Senhor é um Deus galardoador, um Deus amoroso, um Deus bondoso. Pai,
continue a dar criatividade para cada professor, continue a dar ânimo, Senhor. Ó Deus, e que as aulas sejam bênçãos para a honra e glória do Teu nome. Pai, abençoe a cada aluno, Senhor, continue a despertá-los, Pai, sendo sal, sendo luz. Ajuda os nossos jovens, Senhor, a combater o bom combate. No precioso nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, amém. Amado professor, forte abraço. O Senhor continue lhe abençoando poderosamente.